passada, isso está acontecendo com o Paysandu. A gente volta a frisar que o Paysandu teve bem melhor, né? Porque nos 2 tempos o Paysandu teve volume, mas não está conseguindo tocar essa bola para chegar no gol do adversário, e a bola que chega no gol chega sempre primeiro que os atacantes. Bom, boa noite mais uma vez, desculpa a demora, nós já estávamos tratando da viagem, amanhã logo cedo a gente já viaja, você viu o tanto que a gente trabalha, mas graças a Deus por isso, estamos em um grande clube que tem muito calendário, né? E é melhor pressão do que depressão, né? Só explicando a minha demora, que a gente já estava resolvendo relação, fazendo um diagnóstico de quem está em condições de viajar e quem não está, devido à demanda de jogos. Você fez uma reflexão boa, assim, que eu concordo. Você falou que a gente foi melhor no jogo nos 2 tempos e citou um momento que a gente precisa melhorar, principalmente as tomadas de decisões. Em alguns momentos, quando a gente está em bloco médio-baixo, não é de todo ruim quando a gente não deixa o adversário entrar na nossa defesa. Porque em contrapartida que eles estão com a bola, a gente tem muito espaço nas costas, nós temos jogadores rápidos. E a sensação que você teve eu também tenho, e eu jamais transfiro a responsabilidade, só que o jogo ele é físico, ele é técnico, ele é comportamental, né? E ele é tático também, né? Quando a gente baixa um pouquinho, a gente trabalha muito essa situação de explorar os espaços. Só que precisa do refino, melhor tomada de decisão, e realmente a gente pecou muito em tomadas de decisões. É tanto que a minha cobrança no intervalo foi muito em cima disso. Que, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma hora que o Nicolas deu um carrinho, venceu a bola do Marcão, a bola caiu, por exemplo, no pé do Del Valle, e a gente aproveitar essas oportunidades, para aproveitar os erros do adversário. E aí, ao invés de finalizar, por exemplo, tentar dar um drible ou tocar. Então, assim, tomadas de decisões, quando eu faço análise com os meus jogadores, porque todo mundo está passivo em um jogo de 100 minutos a cometer equívocos, faz parte, né? Vários jogadores podem cometer equívocos, como muitos acertam muito também. A gente vai detalhando algumas situações. E eu não faço uma correção em cima de um erro individual, é tentar sugerir melhores tomadas de decisão. Por exemplo, aqui cabia uma finalização, está sem pressão. Né, aqui tinha pressão, cabia 2, aqui está 1 contra 1, cabia 1 contra 1, aqui está 2 contra 1, cabia uma tabela. Então, realmente, nós tivemos muitas oportunidades de conseguir ser eficazes, porque, assim, de uma forma geral, nós somos eficientes, nós trabalhamos bem, nós fizemos um bom jogo, né, nós criamos bastante. Então, assim, com relação ao desempenho, performance, entrega, a nossa equipe deu uma boa resposta, mas nós não fomos eficazes. Eficaz é ganhar o jogo, é fazer o gol, né? Existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Eu acho que cabe no que você falou, esse ajuste fino. Tem dias que a bola vai entrar com mais naturalidade, tem dia que menos. Assim, o que é que a gente tem que guardar? O nosso volume de jogo, a continuidade de criações. O que me deixa contrariado é a gente não ter transformado a nossa eficiência com relação ao que nós jogamos em vitória, principalmente para o nosso torcedor que merecia demais. Nós fizemos dois bons jogos contra 2 grandes equipes, e você tocou num ponto aí, que aqui não tem menino nessa história. O Goiás ele vai jogar muito mais do que jogou hoje mais para frente, porque tem muita qualidade, tem muita competência, tem muito investimento, né? E talvez era um bom momento para a gente aproveitar a oportunidade. Mas, enfim, ainda temos mais um jogo, nós vamos forte para buscar esse título lá, com todo o respeito ao adversário, mas eu acho que você foi muito lúcido na sua pergunta, já respondendo também um pouco do que eu falei. Então, assim, estou feliz pela eficiência, mas frustrado pela falta de eficácia. Queria falar sobre 2 jogadores. Primeiro, o Nicolas. O Nicolas é o segundo jogo que ele sai vaiado pelo torcedor. E claro que o cara pode ter a rodagem que tiver, ele acaba sentindo. Isso está mexendo com o rendimento do Nicolas. E outro jogador que eu gostaria de saber é o Del Valle. Por que, na sua visão, o Del Valle não vem rendendo o que estava rendendo antes? Nós estamos em algumas posições rodando, né? Já jogou ali o Borá, já jogou ali o Del Valle, o Marlon às vezes pode fazer do lado. Às vezes é um time, nós estamos trabalhando. Na verdade, agora a gente não vai ter mais tempo para trabalhar muito, né? Os jogadores têm que dar uma resposta dentro do próprio jogo. Os jogadores vão se alternando. O mais importante é que é um jogador muito trabalhador, um menino muito dedicado. E quando você trabalha muito, a tendência é que você evolua, né? Que você sempre dê a volta por cima. Com relação ao Nicolas, é natural de quem muito deu sempre muito vai ser cobrado. Então, assim, é ter capacidade, com relação ao que você falou, de seguir em frente, um dia após o outro. É o nosso artilheiro, né? O maior artilheiro dessa competição que nós jogamos hoje. Só que o futebol ele tem memória curta, né? E viver um jogo de cada vez, né?
Eu falo muito internamente assim, eu sei do tamanho da minha responsabilidade no Paysandu. Em nenhum momento, por mais que eu seja ser humano, em algum momento a gente também se pega mais abatido, mas isso é fruto das responsabilidades que nós temos em mão, que a gente eu busquei muito estar aqui no Paysandu, então eu não posso achar ruim cobrança, né, a vaia do torcedor de vocês. A minha responsabilidade aqui é muito grande. E se eu estou aqui é porque eu posso entregar alguma coisa. Então, quem muito pode entregar, muito vai ser cobrado. E a gente tem capacidade de ser resiliente, de dar a volta por cima o tempo todo. Cada jogo é uma história. Estou fazendo uma reflexão de uma maneira geral, né? A memória do futebol é muito curta, né? Por isso que eu falo assim, trabalhar todos os dias, todo santo dia, todo santo jogo, tem que estar respondendo o tempo todo. É o nosso artilheiro, é o maior artilheiro dessa competição, né? Está falando de um jogador histórico. E faz parte do processo, é normal. Quanto mais você pode dar, mais você será cobrado, aqui em qualquer outro lugar com relação ao futebol. O Luizinho, boa noite para você, Michel Anderson da Rádio Liberal. Luizinho, eu percebi um Paysandu hoje muito aguerrido, né? Me chamou bastante a atenção, um time com muita força de ir em toda a jogada, pegar essa bola, ganhar as disputas, os duelos e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também sobre essa característica do teu time de sempre dobrar pelas laterais, né? Você sempre procura ter superioridade pelas laterais e estou vendo isso evoluir com muita naturalidade dentro do teu time, tanto que o Paysandu chega bastante. Assim, eu procuro encontrar criatividade para também a gente não jogar só pelos lados. Assim, a gente também trabalha pelos lados e quando a gente balança o adversário, na troca de corredor, a gente buscar oportunidades por dentro, como aquela bola, por exemplo, do Rossi para o Nicolas, que ele poderia ter saído de cara para o gol. E a gente tem feito gols por dentro, por exemplo, o gol de Marlon naquele passe de Rossi entre linhas, o gol do Edilson contra... Enfim, tem muitos gols a gente filtrando por dentro também. Mas é porque os espaços estão mais ali, você pega as costas dos pontas, faz dobra em cima dos laterais. Os times hoje, o adversário veio com 3 volantes por dentro do campo, né? Todo mundo, né, compacto centro, porque a meta está atrás aqui do centro, né? Quando a bola vai para o lado, você pode fazer até 2, mas ainda tem uma defesa no centro da área, ainda tem um goleiro, né? Então, por isso que e se entrar por dentro, tá de cara, né? Então, o jogo, por isso que ele anda muito pelos lados, mas a gente trabalha muito nesse giro, nessa troca de corredor, encontrar as oportunidades e atacar por dentro. Para não ficar um time de uma nota só, às vezes a gente não consegue atacar dos dois lados, infiltrar por dentro, mas a gente trabalha muito para isso, né? E assim, eu, enquanto treinador, me sinto mais pleno quando vejo a equipe atacando de todas as maneiras. Mas são mecanismos que a gente trabalha realmente para tentar fazer dobras, trabalhar superioridades pelos lados do campo, né? Hoje praticamente todo mundo trabalha assim, só que tem que ter muita criatividade na elaboração dos treinamentos, coisa que a gente repete muito. Do jeito que a gente trabalha essas ações ofensivas, trabalha defensivamente os que estão sofrendo contra 2, que em alguns momentos a gente também sofreu hoje 2 contra 1, né? O jogo ele dá muito essa oportunidade. Então assim, mas o que você falou hoje, talvez o ponto que mais me deixou feliz foi com relação ao ganho de duelos. Nós fizemos 15 faltas, o adversário fez 8. Não que queira fazer muita falta, isso vai resumir em vitória, mas quando você faz muita falta, mostra muita agressividade nos duelos, né? Que você está chegando firme, está colocando o pé na bola, e não fizemos muitas faltas cercando a nossa área. Então esse tipo de falta que nós fizemos mostra competitividade. Tem uma taxa de duelos que a gente tagueia no iScout, que é uma ferramenta que nos traz boas informações. Eu acho que hoje nós ganhamos mais duelos que o adversário, seja ofensivo ou defensivo. A Série B pede muito isso, a gente está numa sequência muito forte. Parabenizar, aproveitar o gancho, parabenizar internamente o nosso departamento de performance, sem citar nomes, englobando todo mundo. Nós estamos agora trabalhando mais em recuperação, por exemplo, a gente já está com dificuldade de fazer trabalhos de força, de potência, de velocidade com jogadores que vêm jogando mais, a gente tem repetido muitos jogadores. E a gente tem feito micro doses de trabalho de potência, de força, de velocidade, porque não pode extenuar, que vai aumentar os riscos de lesão, né? Porque agora não somos nós que lesionamos os jogadores, é o calendário. Amanhã é um dia para recuperar, para os jogadores estarem no departamento de performance, a gente vai estar dentro do avião, vamos chegar tarde lá em Goiânia. Ô Luizinho, eu já vim com a ideia de fazer essa pergunta para você e ela ganhou uma importância maior para mim depois que o Vilela saiu lesionado e você teve que botar o Vargas logo no início da partida. O Brian com o Vargas fizeram uma partida menos do esperado contra o Atlético, né? E aí você saca os dois do time e faz as 2 alterações. A minha pergunta é: você tirou eles do time pelo desempenho ruim ou por alguma coisa nesse sentido de departamento de performance e tudo mais?
qual a linha de raciocínio, e também porque o Cavalieri não o Borassi hoje, por exemplo, que era um jogador que vinha sendo mais utilizado por você e você optou pelo Cavalieri. Bom, com relação à entrada do Edilson, né, e na verdade, nós fizemos a entrada do Luan e subimos o Ramon. Algumas dessas trocas também, essa questão de equilíbrio com relação ao volume, essa questão de fadiga mesmo, de volume de jogos, mas também questão de opção mesmo, de mudar a dinâmica de jogo em cima do adversário. Eles tinham muita gente no meio de campo, com o Ramon e com o Vilela ali, a gente ia ter um poder de marcação muito forte, e o Ramon também é muito bom passador. Vargas vinha numa sequência muito forte de muitos jogos. O ano passado ele teve uma minutagem baixa, esse ano ele já teve mais minutos que do ano passado. Então assim, nós temos muitos bons meios-campistas, vai ser natural em algum momento a gente fazer algumas trocas. E que bom que ele entrou e jogou muito bem, né? Ele entrou e fez uma boa partida. Natural, a gente tem alguns jogadores ali, assim, nós estamos em algumas posições ali, por exemplo, você falou do meio. ¿Tienes una idea de negocio? O Edilson ali também é um jogador que sempre jogou, deu uma boa resposta. O Brown é um jogador, né, iniciou um ano muito forte, é um baita de um potencial, um garoto que a gente também acredita muito, que vai nos ajudar muito dentro da temporada. Entrou bem no jogo. Fico muito feliz quando um jogador sai e entra muito bem, né, sinal que ele está focado dentro do contexto coletivo. Eu acho que faltou... com relação ao Borassi, uma opção. O Matias vinha treinando bem, quando entrou também entrou bem. Foi uma opção ali, entendia que ele poderia... Eu estava pensando em variar em alguns momentos ali, ele por dentro, ele por fora. Enfim, um jogador que nós quisemos dar uma oportunidade para ver se ele poderia nos dar uma boa dinâmica, uma opção mesmo ali de um pelo outro. Boa noite, Luizinho. Wagner Andrade. Só para não deixar de concluir sua resposta, tinha uma dúvida ali com a situação do Rossi, poderia ter sido feita essa outra troca, e aí como ele ficou dentro de campo, eu optei por fazer só mais um. Muito boa noite, Luizinho. Wagner Andrade, do canal Redação Bicolor. O Paysandu está aí em 3 competições, né? Vai entrar agora, eu acredito que na 4ª. O Paysandu, no momento, tem já um time base. A gente sabe que o Paysandu vem mesclando, né? Como o senhor fez hoje. E o Paysandu tem esse time base. E outra pergunta também que eu tenho para fazer, o Paysandu vai jogar lá fora agora contra o Goiás. O Paysandu geralmente gosta de propor o jogo, propõe o jogo, pelo menos é o que a gente vem vendo aqui dentro de casa, e vai jogar contra um Goiás que jogou diferente aqui. Vai jogar totalmente diferente também lá, né? Vai querer propor o jogo, mas e o Papão? Como é que ele vai se comportar por lá? Bom, na verdade agora eu já comecei a virar a chave para o jogo do Vila. Você está falando aí, eu pensando alto, né? O jogo já começou. Quando estiver mais próximo do jogo do Goiás, que nós vamos avaliar melhor, mas lá o campo é um tapete e a gente tentar interpretar todos os momentos fase do jogo. Tentar, quando não tiver a bola, ser uma equipe bem equilibrada defensivamente, explorar contra-ataques, e quando tiver a bola, não se furtar de jogar. E a gente tentar ter a bola e jogar, e quando não tiver a bola, ser um bom marcador. Né? Quero Deus que a gente esteja num dia bom tecnicamente para poder ter retenção para jogar lá como a gente joga aqui. Nós não vamos nos furtarmos de tentar jogar. Se nós não conseguirmos jogar, talvez pela virtude do adversário, se a gente não tiver no nosso melhor dia. Mas a ideia vai ser a gente ir para lá para tentar fazer o jogo que a gente faz aqui. O campo é excelente, né? Um dos melhores campos do Brasil. Você fez mais uma outra pergunta. Se você perceber, desde a nossa chegada, a gente tem 70%, 80% do time em praticamente todos os jogos. É porque agora a gente vai ter que rodar mesmo. Alguns jogos por opção técnica, outros por fadiga, né? Às vezes os jogadores estão demorando a recuperar. Tem jogadores que recuperam mais rápido, tem jogadores que recuperam mais lento. Nós tivemos assim que fazer um trabalho de recuperação muito grande com o Rossi. O Rossi passou 3 dias sem treinar. Ontem foi só para a bola parada, que era um jogador que estava muito fadigado do último jogo, um jogador que vem fazendo 90 minutos em sequência. O ano passado, na Série A, fez menos 90 minutos em sequência. Mais uma vez, parabenizo todo o departamento de performance. Vocês não sabem, hoje à tarde nós fizemos uma avaliação com o Rossi, internamente, antes da pré-eleição, para saber se nós trazíamos ele para cá. E graças a Deus deu tudo certo, a competência do departamento. Ontem ele estava um pouco fadigado, nós fizemos um exame, então assim, valorizar também o trabalho interno que ninguém vê, né, nos bastidores. E hoje, graças a Deus, o jogador esteve em campo. Em alguns momentos muito extenuado, eu deixei por se tratar de uma final e por ser um jogador muito especial. E aí é por minha conta e risco. Luizinho, boa noite. Ronaldo Santos, canal RS Live Esporte e Rádio Globo CBN. Você falou sobre essa questão dessa sequência de jogos que o Paysandu vai ter, uma sequência muito desgastante de fato. Como é que está sendo esse trabalho para conseguir, pelo menos tentar recuperar esses atletas para essa sequência? Já vai ter o jogo agora contra o Vila Nova no sábado, tem também a
a previsão aí de jogos também do Campeonato Paraense, que ainda não se tem a data concreta, mas que também está dentro desse bolo todo, dessa sequência, a própria Série B, Copa do Brasil. Como é que está sendo essa recuperação desses atletas, ainda mais depois de um jogo tão desgastante como foi o jogo de hoje contra o Goiás? Pois é, a gente vem, assim, internamente, eu conversei muito sobre isso. A gente fez um bom jogo, merecíamos ter vencido, porque a maratona ela é muito forte. E a gente fica nessa ansiedade se a gente vai conseguir manter essa pegada em todos os jogos com essa sequência. Acaba a gente ter criatividade, né, fazer o uso da melhor maneira para o elenco. E assim, eu peço muito a Deus lucidez para tomar as melhores decisões, porque não existe uma padronização, cientificamente, uma explicação para você tocar uma situação dessa. Assim, quando você vai estudar sobre futebol, quando você fala assim, só tem referência científica com relação micro, com semana aberta, com jogo no meio da semana. A gente vai fazer jogo nós vamos fazer 15 jogos em aproximadamente, Felipe pode me ajudar, não sei se em 40 ou 50 dias. Nós vamos jogar a cada 3 dias agora até a pausa. A cada 3 dias, ou seja, você recupera um, recupera 2, e esse terceiro dia é o -1, você não consegue dar volume. Então assim, a gente não tem mais treino, é só recuperação. Às vezes isso dá uma ritmada, por exemplo, o time da gente está ritmado, é só fazer exagero, porque agora não somos nós que machucamos os jogadores, a gente sempre vai assumir, eu sempre faço primeiro uma reflexão interna para saber o que nós poderíamos ser, mas agora é o calendário que vai esmagar os nossos jogadores. Você vê o Flamengo tem horas que está com 5, 6, Arrascaeta, todo mundo, no departamento médico, é muito jogo e tem que ganhar todos os jogos, mas até agora a gente está conseguindo andar bem. Hoje nós tínhamos um risco muito grande com o Rossi, graças a Deus a gente conseguiu trabalhar muito bem, ele conseguiu jogar, né? O Vilela, a gente espera que não seja nada grave, quando está acontecendo alguma coisa, coisa mais de 1 grau, uma contratura, né, algo assim. Então, assim, até então a gente está conseguindo sobreviver bem, porque a gente já vem nessa sequência aí. Todo mundo da Série B, quem mais vai ter jogo aí é o Goiás, que está fazendo Copa Verde, uns 3, 4 que vai ter a Copa do Brasil. Ninguém vai jogar tanto como nós e viajar tanto como nós. Para encerrar da minha parte, com relação à contratação, Luizinho, como é que está sendo essa tua percepção com relação a esses reforços que o Paysandu pode estar anunciando daqui para sexta-feira? Existe uma prioridade sua? Tem alguma posição que está sendo aquela que está sendo a tua maior necessidade do momento? Desde já, obrigado. Nós temos, chegou o André, chegou o Dudu, chegou o Heverson recentemente, são jogadores que a gente acredita que vai nos ajudar muito. Nós temos aí no máximo mais 2 dias, né? Nós temos um departamento competente, nós temos profissional só para isso, análise de mercado, que nos abastece de muitas informações. Nós temos, né, um rico banco de dados e o clube, naturalmente, não só o Paysandu, né? Eu estou muito feliz com os jogadores que eu tenho, mas por conta de janela, às vezes você tem que fazer até contratação por reserva de elenco, reserva que eu digo para, né, para futuros problemas que podem acontecer. Então a gente está atento para ver se a gente consegue fazer mais alguma coisa aí até o fechamento da janela. Com relação às posições, enfim, você fala sobre defesa, meio e ataque, tem algumas oportunidades que a gente pode abraçar se surgir, algumas que a gente quer, a gente não consegue por não ter o jogador ideal. Isso faz parte do processo, uma coisa que eu gosto muito de conversar, mas sendo gentil contigo, até por conta dessa questão de janela agora. Então, naturalmente, todo mundo, precisando ou não, às vezes contrata até para ter uma reserva de mercado, que você pode ter muitos problemas com relação à lesão, perder jogadores pontuais e ficar muito desfalcado em alguns setores. E a gente está trabalhando bastante para que a gente possa, até o final da janela, ter esse cuidado com a reserva de elenco. Luizinho, Luciano Rodrigues do Portal Chumbo Grosso, saindo um pouco da questão da Copa Verde, eu queria que tu falasse sobre, né, o Bahia, que vai ser outro adversário na Copa do Brasil. Tenho certeza que você acompanhou o sorteio, queria que você falasse o que você achou do adversário da Copa do Brasil. Jogador um adversário extremamente forte. Estou aqui tentando respirar para o próximo. Você fala, o Bahia, sem dúvida, é um dos times que melhor pratica o futebol no Brasil nesse momento, entre os 5. Em qualidade de jogo, assim, eu não tenho dúvida, pensando no rato, né? Estou falando de um espaço curto de tempo. Mas aí vamos ter bastante tempo para pensar no Bahia ainda. Vamos pegar um grande adversário, a expectativa de um estádio super lotado, ver se agora a gente lota aquele outro lado também. Mas com relação à qualidade de jogo, um adversário que no momento, mas vai ter ainda alguns dias até esse jogo. O futebol é muito dinâmico, o Vitória vinha de uma invencibilidade absurda, de repente começou a dar uma oscilada, faz parte, né? Por exemplo, quando nós formos jogar contra o Goiás já vai ter feito alguns jogos e pode dar uma ritmada melhor. Então, assim, sobre o adversário, é um adversário muito potente, que está jogando muito. Mas uma coisa que eu achei interessante é fazer o primeiro jogo aqui depois de CRB. Sinal que a gente vai ficar alguns dias em Belém, não tem viagem no meio. Minha maior preocupação era fazer um jogo em cima do outro com viagem de meio e pegar um Bahia, né, com a volúpia que tem. Mas aí são 2 clubes grandes. Hoje, o Paysandu, quando lota o estádio, ele sempre tem condições de pelejar contra qualquer equipe. Eu ia perguntar do Vilela, mas você já deu uma resposta, e eu então vou perguntar sobre o Rossi. Tem uma possibilidade do Rossi,
né, pelo fato do próximo jogo, né, contra o Goiás ser uma final e o time joga contra o Vila Nova agora, se eu não estiver errado, pela Série B, do Rossi ser poupado nessa partida contra o Vila, até para poupar ele para uma final? Assim, nessa dinâmica de Série B, só vou conseguir escalar o time praticamente no dia do jogo, no segundo dia, eu não posso te responder agora. No segundo dia, quando a gente faz o secar, que a gente vai ver o nível de desgaste, né? No segundo dia que os jogadores apresentam mais dores tardias. Quando a gente encara essa dinâmica de 2 dias, eu digo, por exemplo, nós vamos ter, no intervalo, nós vamos ter quinta e sexta, que são 2 dias livres, né? O jogo é no sábado. O segundo dia é o dia que os jogadores estão mais fadigados. Então, assim, agora eu vou precisar de retorno, da reapresentação. Amanhã é um dia para recuperar, nós vamos estar viajando. Eu ainda estou, né, tentando digerir a gente não ter vencido esse jogo. E daqui a pouco, na verdade, internamente a gente já trabalhou ali nos bastidores a logística, já trabalhamos algumas situações. De fato, nós vamos com a delegação aí de 23 jogadores e vamos definir a equipe e a partir de amanhã a gente já começa a estruturar. Mas hoje eu não tenho uma resposta definitiva para você. Professor Luizinho, Bruno Alves, da Xarel TV. Queria começar perguntando sobre o Martins. Muita gente questionou o fato dele estar jogando de zagueiro e hoje ele jogou de volante na posição dele e na nossa avaliação ele foi muito bem. Qual a leitura que o senhor faz desse desempenho dele e se a partir de agora a gente pode imaginar que ele vai jogar mais como volante e menos como zagueiro? Bom, eu sou adepto de um jogo propositivo, com qualidade, né, um jogo com construção apoiada, mas a gente precisa competir bem. Quando eu chego aqui, o Luan ele estava lesionado, nós tínhamos um garoto muito jovem para jogar, jogou, ajudou, foi bem. O Luca, né, que é um garoto da base. E o Ramon, ele jogou no Olímpia como zagueiro, inclusive os últimos jogos que ele jogou lá foi como zagueiro. É um jogador assim, muito polivalente, muito disposto, sem desculpas. Joga de zagueiro, joga de volante, enfim, é um jogador que faz muitas funções. E nessa construção com 3, eu entendia que ele entregava muita qualidade pelos lados do campo, né? E nós não tínhamos a opção de Luan, então o time deu uma encaixada com ele jogando ali, nós fomos dando sequência. E assim, eu já deixei claro para todos aqui que o Ramon ele pode fazer as duas funções. E é a sequência que vai dizer se ele vai estar mais ali, vai estar mais embaixo. O Luan também deu uma resposta muito boa, porque ele também é muito bom construtor. Eu acredito que a minha chegada, a sequência boa, ele jogando ali, nós fomos dando continuidade. Então, assim, é um jogador que pode ser utilizado nas duas. O jogador veio para essas duas funções. Os últimos jogos dele lá no exterior foi nessa função de zagueiro. E como a gente constrói com 3, ele tem uma boa saída, então me agrada ele com a bola nos pés, né? Então, assim, ele entrega muita coisa que eu gosto, assim, construindo com 3. E aí, que bom que hoje ele jogou do volante, fez um bom jogo, né? Então, assim, é um jogador muito experiente, um jogador sem desculpas, onde você coloca ele tenta entregar o melhor, e eu fiquei muito feliz dele ter feito um bom jogo hoje, como o Luan também, que aí a gente fica mais cercado de opções. Agora eu queria perguntar sobre uma questão do aspecto mental. O Paysandu vinha de uma sequência muito boa de vitórias, jogando bem, performando, e aí virou a chave, acabou encontrando um resultado negativo contra o Atlético Paranaense, e hoje um resultado absolutamente injusto pelo que o Paysandu produziu. A pergunta é, como trabalhar o mental dessa rapaziada para enfrentar essa frustração de ter jogado bem na sexta, ter jogado bem hoje e não ter conseguido o resultado? Futebol ele prega essas peças, só espero que a gente não esqueça do que nós jogamos contra o Atlético Paranaense hoje, mas assim, eu não tenho um espírito de pequenez, a gente tem que ter um espírito de grandeza, não quer dizer que você não seja humilde, né, de querer sempre crescer mais, e eu fui muito direto e objetivo hoje pós-jogo, sou de falar pouco, no pós-jogo, até para a gente não ter leitura de torcedor, no sentido às vezes de estar emocionado, né, eu preciso ter uma leitura equilibrada, sem ser emocionado, e aí por vezes no calor do jogo você deixa de ver algumas coisas, ou então falar algumas coisas que você viu de maneira equivocada, né? Agora com calma eu começo a receber uma série de informações, começo a ver uma série de coisas, para que eu faça uma análise mais, né, bem direcionada e com uma leitura mais qualificada, digamos assim. Mas eu fui muito direto em a gente não se contentar em jogar bem e não vencer, né? Nós temos que estar... Eu fui muito... Assim, eu os parabenizei pela performance, pelo desempenho, pela entrega, né? Mas assim, a gente não poderia nos dar por satisfeito ou estarmos felizes com o resultado, porque não era o resultado que nós tínhamos que ter hoje, né? E assim, você deixar esse feedback do bom trabalho realizado, né? Mas sem uma conquista, né? E futebol ele tem dessas. A gente continuar, e assim, se apega ao desempenho, se apega à performance. Se nós continuarmos jogando assim, nós vamos vencer muito mais do que perder. Vencer e empatar muito mais do que perder, né? Então é se apegar nisso, é nessa questão do performance, do desempenho, do que a gente
colocou em prática com relação à qualidade de jogo e nos cobrarmos e não nos contentarmos para isso, né? Nós temos que ter um espírito de riqueza no sentido de querer sempre mais, de querer vencer o jogo. Então, assim, eu estou extremamente contrariado de não ter vencido o jogo, né? O futebol ele não permite você estar jogando bem, se dar por satisfeito, estar feliz, empolgado, jogando bem e não vencer. Nós temos uma torcida exigente hoje, nós somos um clube grande e queria muito ter dado essa vitória para essa torcida, para ela sair daqui realizada. Um bom jogo e uma grande vitória. Nós fizemos um bom jogo e não conquistamos a vitória, então... Mas enfim, a gente tem que se apegar com relação para trabalhar a questão mental ao bom trabalho que nós fizemos, né? A gente também não pode resumir o jogo só a vitória. Tem um contexto geral por trás disso, né? Futebol, por exemplo, às vezes um time ele faz um grande jogo, o adversário só se defende, chuta uma bola para a área, bate no braço do defensor, o cara faz um gol lá, você jogou 90 minutos em 5 minutos, enfim. A gente tem que ter uma análise profissional do todo, mas o meu recado foi esse. Passei o feedback positivo que precisava ter passado e uma reflexão para a gente ter espírito de grandeza. Tá certo. Muito obrigado ao técnico Luizinho Lopes, obrigado a todos que acompanharam e participaram dessa entrevista coletiva pós-jogo aqui no nosso canal no YouTube.